Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há quase 4 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, e hoje vamos receber Mirla Miranda, jornalista, apresentadora, publicitária, psicanalista clínica, evangélica e pré-candidata a deputada federal. O partido ela ainda não decidiu. Tem minhas preferências. Tem as suas preferências. No momento, ela ainda está no União Brasil, que agora está numa aliança aí com o PP, na União Progressista. Certamente ela não ficará lá. Vai mudar de partido, sim. Seja bem-vinda, Mirla. Tudo bem? Prazer mais uma vez. Você esteve conosco na quinta-feira, aumentou a audiência. Foi maravilhoso. Hoje certamente será ainda maior. Muito Inclusive, obrigado. eu estou fazendo meus cortes e colocando no meu Instagram. Vocês acompanhem aí, @Mirla Miranda. Eu vi, vai ter já. muita novidade aí no Instagram. Você Legal. tem Instagram, Osmi? Não, Facebook. Só o Facebook. Legal. Eu sou do tempo do Facebook. E ele é bom também. Muito bem. Eu tenho 5 mil que Seguidores. me acompanham. Olha aí. Tá vendo? Muito Eu bem. lhe sigo. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Mila. Boa noite, querido. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite a você e a Mirla. Por que eu quero me reportar a Mirla? Porque às vezes eu confundo a Mirla fisicamente com a Mara. Mas muita gente faz isso. Faz. Aliás, ela admitiu isso. Aí aqui. mesmo. Embora, E é uma honra. embora ambas sejam bonitas, Sim, que eu prefiro que seja assim. sim. Porque às vezes quando eu comparo duas pessoas feias, por exemplo, Osmi Lima com um feio, às vezes o feio me parece mais agradável. É. Muito bem. Muito bom. Quem que usava aquela frase para o Nelson Rodrigues, eu acho? Que me desculpe as feias, mas beleza é fundamental. Tem seu valor. Mirla, Mara me falou que também o pessoal confunde ela com Mirla. A Sim. Mirla com Mara, Mara com Mirla. Você sabe tudo como bem. foi que isso aconteceu? Sim. Rapidinho. Na transição ali, ela apresentava Isso. a Gazeta e Manchete e eu fui pro lugar dela. Isso. Nessa transição, as pessoas ficavam confusas. Quem é a Mirla, quem é a Mara? E foi muito legal isso. E a gente vive isso até hoje. A gente se Legal. diverte. Muito bem. São amigas, são Muito, jornalistas. graças a E Deus. estão hoje no mesmo barco, né? Sim. Que bom. Bom, nesse bom humor, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Muito bem, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Osmir Lima, já que você está mais próximo aí da Mirla, você tem o privilégio de É um fazer a prazer. primeira pergunta para ela. É um então. prazer, primeiro, de rever a Mirla, que havia uns 2 ou 3 anos que eu não a É via. verdade, faz tempo que a gente não se vê. E você está tipo vinho, né? Oh, coisa boa. Isso é bom demais de ouvir. Quanto mais tempo, melhora. Eu vou fazer uma pergunta simples, porque também é curiosidade da população. Colocando de lado as tuas preferências. Sim, sim, sim. Qual é a análise que você faria hoje das candidaturas ao governo do Estado agora em 2026? Porque nós temos como candidato o Alain, a Maílza, o Bocalon. Bocalon é Bocalon E o doutor Thor. e o doutor Thor. 4 candidatos, né? Em partidos distintos, federações, etc. Como você viria de uma forma... E você tem experiência, que você é jornalista, acostumado a analisar questões políticas e tal. Né? Fiz marketing político muitas vezes, né? Trabalhei com política muitos Sim, anos. eu sei disso. Cantora, compositora, esqueci de falar. Ela é cantora Arte, também. mundo das artes, né? Ela é cantora também? Também, muito bem. Boa, boa. Canta muito. Eu já ganhei alguns festivais universitários Sim. da canção, viu? É? Aqui e fora daqui. Bom, isso é bom, devia ter seguido a carreira. Então, qual é a análise que você faz disso aí?
Como é que você está vendo esse quadro hoje? Como a gente começou falando sobre preferências, obviamente eu tenho minhas preferências, né? Claro, Inclusive claro. a minha preferência, bem focada. Então, eu observo, primeira coisa, bandeiras. Quais são as bandeiras? Porque se você perguntar, o que está fazendo Bocalhau? Vamos lá. O que está fazendo Bocalhau? Onde ele está? Para onde ele quer ir? Essa é a primeira pergunta. Para onde ele quer ir? E por que ele quer ir para esse lugar? Quais são as bandeiras do Bocalhau? Isso eu não sei. O que ficou muito evidente no caso da Maílza, que a bandeira da Maílza é dar continuidade ao mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, essa é a bandeira da Maílza, é continuar. Inclusive, o governador foi muito taxativo, dizendo que os secretários está bom e continua. Então, para mim, isso parte do princípio do mais do mesmo. No Bocalhau, não sei. De que forma ele está se apresentando como bandeira? O que ele está trazendo de novo? O Thor Dantas, sei que é um excelente profissional na sua área, como médico, mas não consigo enxergar o Thor nesse pleito de forma grande. Não consigo. Para mim, vai trazer aí um discurso que a gente já conhece, né? Então, vai cair no mais do mesmo de novo. Então, eu sei qual é uma bandeira de vital importância que perpassa todas as outras áreas, perpassa pela saúde pública, perpassa sobre a questão de meio ambiente, perpassa sobre a questão da própria segurança alimentar, que é o saneamento básico. Você quer uma bandeira, mas que você não vê os resultados de forma física imediata, como prédios públicos, escolas. É uma bandeira complexa. Mas veja só, quem é que tem coragem de peitar, por exemplo, um negócio como acabar com as cheias do Rio Acre? Quem tem essa coragem? Porque parece que isso virou um negócio, não estou dizendo que virou, estou falando que parece. Então, a gente tem aí períodos de alagação e ninguém sentou com grandes engenheiros nacionais, internacionais, pensando como resolver essa questão que é gravíssima no estado do Acre, que de ano em ano a gente tem aí aquele mês de novembro que a gente já fica assustado. Como é que vai ser esse ano? Vai ter alagação, não vai ter alagação? Vamos ver os dados do INPA, vamos ver. Por quê? Porque a gente já sabe que nós vamos ter que agir como cidadão para ajudar a mesma comunidade que está sempre passando pelos mesmos problemas. Então, você vem... Quem é que quer resolver a alagação no Acre? Primeiro ponto. Quem é que quer resolver um problema que está debaixo da terra? Saneamento básico, um problema que ninguém vê, que ninguém quer ver. Quem é que quer ver lixo? Você põe no saco preto, amarra e esconde. Ninguém quer ver lixo. Nós fomos feitos para beleza, nós fomos feitos... A mulher bonita quer casar com o homem bonito, a mulher que não está tão bonita, mas também quer casar com um caba bonito, o homem bonito ou feio quer casar com a mulher bonita, porque ele não é besta, então está todo mundo procurando o belo, porque Deus, quando fez a criação, ele não fez as coisas para serem feias. O homem que enfeiou tudo. Quem sai enfeiando a terra somos nós. Então, essas duas bandeiras do Alain, tá, para mim, elas já definem que resolver o problema das cheias e resolver o problema do saneamento já mostra que ele está levando a sério o termo transformação. Porque mudança é muito raso, mudar é fácil, agora transformar é muito complexo. Então, eu parto desse princípio. Não sei para que vem o Bocalhau, Maílza é a continuidade, o Thor, conhecemos o discurso da esquerda. E aí? O Alain é isso. Duas bandeiras que ninguém quer ver, mas mudam e transformam a vida dos acreanos. Quem é que quer ver o lixo? Quem é que quer ver a cheia? Ele quer transformar isso, mudar isso. Mirla, quando eu cheguei aqui no Acre, a Baixada da Bitasa não existia, as partes baixas do rio Acre eram vazias, Taquari, Baguari, aquela coisa toda. E as enchentes do rio Acre são
praticamente inevitável no status quo, porque as áreas não edificando estão edificadas. Quem é que não sabia ou que duvidava que o Taquari, eu morava na Bitasa. Que ia virar esse ultra, hiper, mega bairro. Então, O gigante. você vê, o Rio Grande do Sul passou o ano passado pelo problema, agora Minas Gerais está passando pelo problema, São Paulo vivendo com suas ruas permanentes alagadas. Isso não foi decorrência das chuvas, tão somente. Sim. Foi das ocupações inapropriadas de áreas que nunca deveriam ter sido ocupadas. Perfeito. O Alan Rick, ele fala muito corretamente nessas preocupações. Agora, a primeira coisa a fazer é detectar por antecipação as áreas que precisam ser desocupadas. Perfeito. Do contrário, elas voltarão novamente a ser ocupadas. Sim. Porque o Rio Acre é interessante. Lá no Juruá, o Rio Juruá é aquela imensidão. Tudo. O Rio Acre é para ser considerado um médio rio. É um riacho. É um riacho. Então. Tá certo? E qualquer chuvinha que der, todos os riachos alimentam o Rio Acre. É tanto que o Rio Acre, às vezes acontece dele estar acima da cota e no outro dia amanhece 10 metros abaixo da cota. Vai depender da intensidade de alguma chuva. E outra questão, isso é uma consideração que eu faço, Claro. até porque eu cheguei aqui no Acre há 54 anos atrás para fazer as primeiras obras de saneamento do Acre. Osmir, quando eu cheguei aqui no Acre, que eu botei uma rede escavadeira para escavar as primeiras valas, enchia de gente para olhar uma rede escavadeira trabalhando, que o povo não conhecia nem uma rede escavadeira. Você vê isso. E hoje Rio Branco já tem cara de cidade grande. Eu, às vezes, até me surpreendo quando eu entro em algumas avenidas. Não, deixa eu só falar uma coisa que eu não posso esquecer. Eu vi uma colheitadeira esses dias de soja. Rapaz, era um negócio tão absurdo. Ele era um negócio que passava um carro embaixo, de tão grande que era. Não foi isso, primo? De tão grande que era o pneu daquele trem. Passava, o nosso carro estava no carro da minha mãe. No estado de Mato Grosso, aqui. Uma loucura o negócio. Eu gravei. No estado de Mato Grosso existem centenas ou milhares daquele tipo. Não é isso? Então, Mirla, o Alan Rick, na minha impressão, desponta favoravelmente para chegar ao segundo turno. O Osmir perguntou. Aí nós temos a Maílza, o Bucalon e o Tó. O Tó eu o considerei, eu estou sendo muito longo, Osmir, mas eu vou encurtar e nas outras perguntas eu serei mais. E o Tó, certa vez um eleitor disse que ia votar nele porque ele é o mais simpático. Simpatia é bom para candidato a Miss que perde o lugar de Miss e a segunda mais fica... Então, o Miss simpático... É um prêmio consolação. O Tó tem tudo já para ser eleito o Miss Simpatia. Depois eu quero fazer uma pergunta, tá? Então, Mirla, você não vai fazer pergunta, você vai ter que... Essa eu preciso. Ela te cortou de cara. Somos todos comunicadores. Se eu não puder perguntar... Então, Mirla, a sua pretensão... Aí vem a minha pergunta. Você é deputada federal. Sim. Você vai se insurgir contra os atuais 40 partidos políticos ou vai favorecer com essa anarquia que existe no Brasil? E depois, o que é que você acha das tais emendas parlamentares, no meu entender, a maior fábrica de corrupção que o Brasil já inventou? Vamos partir do princípio, vamos lá. Só voltando aqui, você falou uma coisa sobre simpatia, tá? Eu não posso perder essa chance de falar, de perguntar. É
essa questão do carisma no Acre, ela sempre teve uma vitalidade necessária do candidato. Sim, Né? E não só no Acre. todo canto. Não só no Acre. Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. Essa carência afetiva do povo demanda... Aí você diz se eu estou certa ou se eu estou errada. Demanda Narciso e Osmi. Vou trazer para você. Posso trazer para Osmi? Eu já vou responder a sua pergunta, Narciso. Não estou fugindo, não. Demanda da carência do que... Porque essa carência afetiva é uma carência virtual. Ou seja, eu preciso de algo que aplaque a minha emoção. Então, eu preciso do carinho desse homem. Eu preciso que ele me enxergue. Porque eu não estou sendo enxergado como população, como gente... Entende? Nas minhas necessidades básicas, na saúde dos meus filhos, na saúde da minha família, na saúde dos meus filhos, na segurança da minha família, na educação que o meu filho está tendo, onde nem eu estou conseguindo gerir dentro de casa culturalmente meu filho, então eu transferi hoje quase tudo para a escola porque eu preciso trabalhar 3 turnos, meu marido precisa trabalhar, enfim. Então eu preciso desse carinho, porque quando você me enxerga, você está olhando para mim, eu sinto que você enxergou os meus problemas. Você acha que existe isso? Existe. Existe não só por esses problemas citados por você, que são corretos, mas existe hoje um outro tipo de carência, que aí tem candidatos que demonstram claramente isso, o governador Gladys é um, que é a carência mesmo, para valer, afetiva. As famílias brasileiras, de uma forma geral, pela própria situação no país, onde os poderes, de uma forma geral, estão se apodrecendo cada vez mais, Perfeito. não estão resolvendo os seus problemas. E aí o pai de família e a mãe têm problema de toda a ordem dentro da família. E chega aquela pessoa que provavelmente irá representar, lhe dar um abraço afetivo, um carinho, e diz, amigo, eu estou aqui para resolver muitos dos seus problemas, não todos. Isso faz falta ao povo hoje. Então, essa carência é real. É real. É real. Agora, Narciso, voltando para a sua pergunta e respondendo. Primeiro, esses partidos, muitos, né, que nós temos hoje no Brasil, eu não venho nunca para ser do contra. Até porque, diante desse cenário, eu tenho que crescer a nível Nicolas Ferreira para poder brigar com essa turma, e para isso eu preciso galgar aí passos de alguns anos, para você criar musculatura política e principalmente emocional, né? Porque Explica aí, Nicolas Ferreira é um deputado federal. Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, Minas Gerais, que foi praticamente eleito pelas redes sociais. É um menino, assim como Bolsonaro, pela força das redes sociais, é um menino talentoso, muito inteligente, que nem 30 anos tem, é bom salientar isso, de um preparo intelectual, político, e de um carisma. E eu considero um jovem promissor. Sim. Aí é de cada um. Futuro dirá, né? O futuro dirá. Então, o Nicolas, então, olhando para ele, Narciso, eu tenho 46 anos. Eu já estou do meio-dia para tarde. Parece 30. Eu diria parece 25. Olhando para ele, Narciso, eu vejo uma juventude que desponta com vigor. Eu já tive todo esse vigor, eu não tenho mais a mesma energia que o Nicolas tem. Inclusive para brigar. Não tenho, vou mentir. Não tenho. Sabe por quê? Porque a mulher Mila, no cenário que briga... Imagine nós dois. Estamos chegando quase aos 90. Sabe como é que a gente é chamada, Narciso? Se a gente tem opinião forte? Louca, doida, maluca. A coitada da Ana Maris não pôde nem subir numa goiabeira, que virou louca. Vi Jesus na goiabeira. Pô, tu é doida. Eu não posso falar o que eu penso, eu não posso falar da minha história, eu não posso falar quem eu sou. Ué, eu estou trazendo ela para o cenário mesmo porque é verdade. Ela foi pichada de louca.
Agora, ela sofreu abuso, ela sofreu um monte de questões aí na vida dela. Ninguém lembrou disso. Ela estava substituindo os 3 pastorinhos lá em Fátima. Mas não é verdade? Sim. Então, assim, se eu contar a minha história exatamente como ela é, quem quer ouvir? Eu sei que a população quer ouvir. Mas quando eu chegar nesse ambiente, Narciso, chamado ambiente político com uma força gigante no legislativo, prioritariamente da presença dos homens, porque eu acho que o executivo já tem muita representatividade feminina. E acho mesmo, está indo bem. Agora o legislativo não. Está caminhando bem, né? Então, você acha que eu quero aos meus 46 anos ser louca? Eu quero focar no Acre, Narciso. Tem umas guerras que cada um decide as guerras que quer enfrentar. Sabe que guerra que eu quero enfrentar, meu amigo? Sabe que guerra que eu quero enfrentar? Estou disposta. E vou falar para você, a mulher não quer entrar na política porque os homens não deixam. Mentira! Nós estamos cheias de coisas a fazer. E cheio de vagas. Está cheio de vagas, mas, para eu entrar nesse pleito como candidata, eu tive que pensar, escola do menino, comida de lanche para menino, como é que vai ser o casamento, filho vai cuidar, o marido vai cuidar. Aí eu também estudo, vou ter que trancar meus estudos, eu vou ter que parar de dar assistência em casa, então eu tenho que ter uma pessoa que dê assistência ainda maior. De onde é que eu vou tirar dinheiro para a pessoa ficar mais tempo na minha casa? Quem vai levar a menina, deixar a menina? Eu tô colocando assim coisas básicas, mas é muito a fazer. E você transferindo essa responsabilidade para quem? Ah, mas tem marido para quê? Dividir pelo menos aí. Se não foi para dividir. Agora, marido que não quer dividir o BO, Narciso, volta para mamãe. O pessoal tá tirando sarro de mim, deixa pra lá. Ah, porque ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Se ele te agredir uma vez, ele vai agredir de novo, devolve ele pra mãe dele. Devolve ele pra mãe dele. Volte pra sua mãe. Se você não cresceu pra virar homem, volte pra sua mãe. Acabou essa. Não, mas Mara... Mirla. Doutor Narciso, nós vamos ao intervalo comercial, o senhor Então, faz a observação aí necessária. Eu botei aqui Mirla para não Correr o risco de errar. É. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Não esqueça, estamos aqui a conversar com Mirla Miranda, pré-candidata a deputada federal. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre, nesta segunda-feira, recebendo a jornalista Mirla Miranda, pré-candidata a deputada federal, sempre com o apoio do Arasuper, do Aramix também, da Ótica Moderna. E o Doutor café, Narciso, o patrocínio do café? nós vamos ter um patrocinador indicado por você, pelo café. Ótimo. É. Eu Mirla quero Miranda. saber. Contri. Agora eu tô doido para tomar um café. Tem o Zaire aqui, coisa nova. Zaire, também. meu amigo, ainda é do Judásio? Meu amigo Judásio, um beijo pro Judásio Zairo. Vovó Pureza, um monte de café aí E agora top. tem o novo, o Café Bocalum. Também. Não sei, não tomei, mas já ouvi aquela senhorinha falar mal, aquela Foi? lá. Aquela blogueirinha top. Meteu a boca no café. gostou, não, é? Ela não gostou, não. Não. Aí eu acompanho ela, né? Como é que é o nome daquela blogueirinha? Ô, Mirla, Gente boa ela. Mirla. Você Aí não- hoje eu está quero café. vivendo um dilema Aham. e você tem até o final deste mês para superá-lo. Sim, É a sua questão partidária. sim. Porque, de repente, você está num partido e os comandantes lá em Brasília tomam decisões que praticamente lhe inabilita como candidato. Sim, Não é verdade? é verdade. Isso não acontece nos Estados Unidos, Não, não acontece na Inglaterra, também não. abunda no Chile. O Chile agora aconteceu uma eleição que tinha bem 30 candidatos de bem 30 partidos. Aliás, aproveitando a sua carona, nesse momento, Osmir, Narciso e amigos,
estão na disputa pelo controle do Solidariedade aqui no Acre, o deputado federal Eduardo Veloso, pré-candidato ao Senado, e o deputado estadual Afonso Fernandes, presidente do Parlamento Amazônico. Depois pode fazer um comentário sobre No isso. momento está com o Eduardo. Então, Veloso. só concluindo, eu vou encurtar. Encurte. Só, Até porque você fez duas perguntas. nós não temos, nós não 2-0 temos, mesmo, nós só continuaremos fragilizando a nossa democracia se nós não restringirmos a quantidade de partidos. Não, partido pode ter 100 ou 200. Nos Estados Unidos tem dezenas de partidos. Agora, em condições de apresentar candidaturas, aí vem os pré-requisitos. Claro. Quer dizer, aqui no Brasil, agora mesmo o partido do Kim Kataguiri apresentou um candidato, o partido nasceu o mês passado, apresentou um candidato que vai ser candidato a presidente da República. É MBL? Não, MBL é um... É insignificante, é missão. O Missão. Foi perguntar Missão. que ninguém sabe o que Então, é missão. é contra isso que eu quero me surgir. Podia juntar o Missão com Avante. Missão Avante. É. Então, outra coisa. E as emendas parlamentares, você vai sofrer uma pressão, um constrangimento grande, porque você vai disputar uma vaga de deputado federal com deputados federais que, ao longo do mandato, manusearam com 200 milhões de reais com emendas parlamentares. Já estou enfrentando. Tem estados aí que já está praticamente eleito os 8 deputados federais que são candidatos à reeleição. Enfim. Ou nós acabamos com isso, e um terceiro lugar, ou as mulheres se assumem como detentora de 52% dos votos dos nossos eleitores, então a representação feminina continuar sendo muito baixa. Eu quero que você discuta esses assuntos. Tá. Eu respondo primeiro ele ou respondo você? Você está com 2 perguntas atrasadas aí. Não, mas eu depois respondo a ele aqui, ele Tá. que tomou a vez. E... 2-0, não foi os meus? Não, ele fez duas perguntas. Vamos lá, então. Quando a gente pensa nas emendas parlamentares, eu já estou fazendo algumas visitas de pré-candidatura, a gente faz normalmente, conversa com as pessoas, ouve, né? E é impressionante como quem tem recurso sai na frente, né? Ué, Natural. quem está no pleito sai na frente. Principalmente num país empobrecido como nós, no Estado. E como sai na frente, eles estão saindo na frente, Narciso, há 4 anos. 3 anos agora, fechando no 3º ano. Há 3 anos eles estão trabalhando. Agora, o que inviabiliza as candidaturas, exemplo, femininas? O que inviabiliza? Quem é que patrocina? Quem é que ajuda? Quem é que apoia? Quem é que sustenta essas candidaturas? Porque, Narciso, eu estou vindo com a minha cara, com a minha coragem, com o meu CPF, que tá, pode pesquisar lá no TRE, se eu tenho as minhas contas aprovadas ou desaprovadas da última campanha. Então, veja, eu vou falar o que sobre isso? Há quanto tempo o Brasil vive nesta condição? Onde quem tem mais fala primeiro, o maior sai na frente. Aonde que a Mirla vai entrar? Como mulher, ou, né, essa coisa da mulher e tal. Isso é muito importante, a mulher, porque nós temos muito mais progesterona, o progesterona é do carinho, é do amor, é do afeto, e o progesterona dá pra gente um pouco mais de visão geral das coisas. Mas como que eu vou me postular, Narciso, contra as coisas, se é o que está posto? É o que está aí. Aí eu vou ser contrária ao que está aí, neste momento, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a brigar com um monte de pitbull, e o que eu sou nesse cenário? Eu sou uma vira-latinha, Narciso. Eu não vou ser louca.
Olha o tamanho desse União Brasil. Olha o tamanho dessa federação. Olha o tamanho desses partidos, olha como é que eles estão se colocando. Isso é uma guerra maluca. Aí você pergunta, Mirla, você vai até o fim? Eu vou. Será que eu aguento, Narciso? Porque, olha o nível que nós Sim, chegamos. mas o Narciso fez uma observação de que 52% dos eleitores brasileiros são mulheres. São mulheres. Sim. Ele quase que, mais ou menos, acho que essa era a intenção. Por que as mulheres não fazem valer esse percentual dentro do Congresso Nacional? Porque elas ainda acredito, eu posso estar falando aqui uma grandíssima besteira. Grandíssima besteira. Mas aí ainda acredito que as mulheres não acreditam em si mesmas. Nós não acreditamos em nós mesmas. Há inveja nisso? Há tantos fatores relacionados, mas principalmente, se eu não acredito... Quando Jesus diz assim, olha, Osmir, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, beleza, mas como a ti. Se você não ama você, como é que você vai amar o outro? Se eu não me reconheço importante, se eu não me reconheço inteligente, se eu não me reconheço capaz, como é que eu vou reconhecer o outro capaz, inteligente, importante, principalmente se a gente está falando do mesmo sexo? Ué, eu não me enxergo, como é que eu vou enxergar essa outra mulher? Eu sei porque eu já fui essa mulher que estava na TV, todo mundo dizia que eu era linda, inteligente, competente, mas eu não me via assim, Narciso. Você sabia? Não me via. Não tinha espelho, não? Em casa? Mas não sou... Não é? E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus do céu, como eu era linda. Mas hoje, como eu falo, meu Deus, como eu estou mais sábia. Importante. Como eu estou mais sábia. Então, se a mulher não enxerga a outra, não se enxerga a si como importante, como maravilhosa, como plena, como poderosa, como é que ela vai ver a outra? Porque, olha, o homem, ele está sempre validando o outro homem. Esse é meu amigo, esse é meu parceirão, eu não sei o quê. Falta nas mulheres essa validação. Guerreira, estou com você. Guerreira, tu é linda, tu é maravilhosa. Tu é inteligente, tu é forte. A mulher ouve isso muito, muito, mas da mãe dela. Mas eu queria abordar uma questão Vamos lá, aqui, então. dá tempo ainda? Dá mesmo. Que você disse que ia se dedicar à causa acriana, Acre. e que é o seu papel como Óbvio. deputada federal. Nós temos um problema que eu fico insistentemente falando nesse programa, que é a questão ambiental exacerbada. E aqui eu citaria, como já citei, inúmeros exemplos. Por exemplo, criaram o problema para a BR-319, que é a única ligação de Manaus com o resto do país. Aqui a nossa 364, desde o tempo do início do BEC, há muitos anos atrás, que ela continua sem o governo, e principalmente o governo Fernando Henrique Cardoso, foi um péssimo governo na questão de estrada. Porque o governador Orleí queria fazer tudo para o programa dele ser só estrada, digamos assim. Agora há pouco, uma estrada... Tu conhece o município de Porto Alto, não conhece? Sim, eu consegui chegar em Porto Alto de avião. Pois é, mas o Porto Alto, quando está seco, só chega de avião, porque o resto é canoinha, no transporte. Aí tem uma estrada, que dá 100 quilômetros, Marcelo, essa estrada Porto Alto. Eu não sei bem, Cruzando é Sul. mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Chegou Aí- ali, ó, uma gatinha. Opa, prazer. Minha mãe ali, ó. Essa Como é que tá? é a minha Essa- fã, essa é essa que eu mais me conheço. valida. Eu conheço de quase 60 anos atrás. Aí, Desculpa. eu não estou envelhecendo, não, viu? Então, é o seguinte. Aí entra ONGs, as famosas ONGs, que eu digo sempre, tem ONGs sadias? Tem. Tem ONGs boas? Tem.
mas a grande maioria tem interesses econômicos que não são os mesmos interesses do Brasil. Elas são antidesenvolvimentistas e preservacionistas. Sim. Por exemplo, eles fazem o discurso desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento não vem nada. Agora, sustentabilidade, eles lutam até o fim. Como é que você vê essa questão ambiental e como você lutará para diminuir esses 80% mesmo de Os ocupação excessos, dela? né? Os excessos, tá. Primeiro, vamos ambientar isso numa visão estratégica logística do Acre, né? Quando você vai para Rondônia, eu fiz campanha política em Rondônia, tive o prazer de fazer campanhas lá e ser vitoriosa. Quando você olha para o estado de Rondônia, você vê assim, está aqui Porto Velho e os municípios todos para a BR, para o resto do Brasil, né? Os municípios de Rondônia não precisam da capital. Não. Não são dependentes da capital. A capital é dependente dos municípios. Exatamente. Porque os municípios estão abertos para a estrada, para o escoamento, para o mundo. Eles estão abertos ali. Aí vamos olhar para o Acre. Está aqui a capital. Está aqui a capital. Onde é que estão os municípios? Virado para a floresta. Isso. Virado para onde? Para a natureza. Virado para as árvores. Virado para os rios. Então, levando isso em consideração, notadamente, nós temos uma necessidade de valorizar essa nossa condição. É uma condição. Se você perguntar para mim, Mirla, você acredita que a gente tem que trabalhar os recursos florestais? Acredito, mas não como foi feito no passado. Porque tem tanto potencial. Eu tive na China. Nós estamos 200 anos atrasados da China, gente. 200 anos, no mínimo. Em tecnologia, eu estou falando de Brasil. Em tecnologia, até nesse tema de sustentabilidade. Porque eles não conversam sustentabilidade nesse viés ideológico. O problema é a droga dessa ideologia. Isso tem que ser bem pensado. Você quer uma pauta ambiental, pensada, estratégica, maior do que quando a gente fala em saneamento básico? Isso é uma pauta ambiental. Claro. E ela é real. E quem é que fez até hoje? Porque se não for ideológico, se não for na base do vamos abraçar a árvore e viver abraçado dela e ser feliz. E os maiores problemas ambientais não estão na zona rural, não estão na zona urbana. E aí ficam os municípios dependendo da capital completamente para escoar sua produção. Quem é que está indo buscar a produção dos ramais? Recentemente eu estive lá em Capixaba. Qual é a reclamação dos produtores? Rapaz, a gente está sem calcário, a gente está sem condição de escoar a produção, a gente está com o ramal aqui todo... As mesmíssimas coisas. Desde que eu me entendo por gente. Os discursos são os mesmos, porque os problemas são os mesmos, e entra governo, sai governo, e ninguém muda esse cenário. Ninguém muda, Narciso. Então, Osmi, para voltar para isso, o tema ambiental, ele é fundamental, ele só não pode ser ideológico. Se eu trato o meio ambiente... Eu fui para a China, nós vamos falar de bambu na China. Agora, acredite, quem me levou para a China? A frente parlamentar do bambu e do ratã. Por conta dessa minha... O ratã? O que é o ratã? É uma fibra. É uma fibra. E eles viram no Brasil, né, amigos nossos da pauta do bambu, viram no Brasil, rapidinho, eu vou concluir, a necessidade de levar pessoas que... Por que o Acre foi? Porque o Acre tem um potencial de bambu, que não tem nada a ver com o bambu da China, é outro tipo de bambu. Proporcionalmente falando, um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo, nativo. Agora, quais são as qualidades do bambu? Nem o acreano mesmo sabe o potencial de plantar bambu. Você sabe que o carvão vegetal do bambu hoje é o carvão mais promissor da terra. Por quê? Porque não agride o meio ambiente e está lá o bambu. O bambu é uma graminha, ou seja, a grama você corta, ela cresce. O bambu você corta, ele cresce de novo. Você quer um manejo florestal melhor do que esse? Você tem que tirar o colmo, você tem que tirar o colmo grande, maduro. Você tem que tirar, porque senão ele morre e mata o filhote do lado. Então você tem o bambu aí com um grande potencial. Então,
Dá para trabalhar esse tema? Dá, mas à luz da racionalidade, à Ô, luz Mila, da lógica. Mila, quem sabe faz a hora. Sim. Não espera acontecer. Isso é uma Perfeito. música de quem é o autor? Geraldo Vandré. Geraldo Vandé. Só grave para não esquecer que nós vamos ao intervalo comercial. Ah, sim. Quem sabe faz a hora. Não, E é não, hora de não, irmos ao intervalo comercial. Ah, boa. Já já a gente volta com a terceira e última parte. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Registramos aqui a presença do John, representando aqui a assessoria de imprensa da Mirla Miranda. Seja bem-vindo. E também da dona Gorete, jovem como sempre, Linda. mãe da nossa E continuou bonito. entrevistada. Tu lembra Jovem, dela no elegante, Bonacre? bonita. Seja bem-vindo, ok? Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, você da capital e também do interior. Nós temos aqui o apoio do Ara Super, também do Aramix e da Ótica Moderna. Boa tarde, boa noite, digo a nossa amiga Zaira Yashi. Beijo pra Zaira, minha amiga. Sua amiga também. Muito bem. Doutor Narciso, Bom, amigo, quem sabe faz a hora, é isso? quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por exemplo, você reportou há pouco tempo a China. A China, 40 anos atrás, Era nada. o PIB da China era metade do PIB do Brasil. Exato. O PIB da China hoje é 13 vezes maior do que o PIB do Brasil. 13. 13. É o segundo E maior com do um mundo. paradoxo. Lá é o regime comunista e não capitalista. Só que eles respiram o capitalismo. Quer dizer, então acontece isso. Aqui no Acre, com relação ao meio ambiente, vamos ser honestos, se alguma das coisas que a revolução, o período revolucionário fez em favor do Acre, foi aquela denominação que eles criaram, integrar para não entregar. Sim. Naquela época, as pessoas que chegavam aqui e se apropriavam de uma área territorial, ou ele explorava aquela área, ou o Inca retomava a área. E naquela época, que era o momento, que foi o momento que Rondônia aproveitou, Perfeito. Rondônia, viu, Osmir, aproveitou, enquanto nós aqui ficamos parados, apostando no Dom Moacir Greik, apostando no Chico Mendes e no ecologismo xiita. Da Marina Silva. E da Marina Silva. Viu? Então, o que é que acontece? Aí, a ecologia do Acre era a defesa da floresta amazônica, sabe quando era feita, sabe onde? Nos bares de Conema e de Avenida Paulista, sucessivamente. Então, hoje nós estamos sofrendo. E é inadmissível que 80% da nossa área acreana esteja sendo impedida de ser explorada. E eu admito que fosse. Eu admito que fosse. Se os países da Europa, que todos enriqueceram, devastando a sua floresta, dissessem, nós vamos pagar a vocês e caro para vocês manterem a floresta. Exatamente. Agora, nos abandonar aqui, na condição que nós estamos vivendo, 30 milhões de amazônicos vivendo na miséria, por adoração à floresta amazônica, isto é plenamente inadmissível. Na minha opinião. Concordo com você. Concordo com você. Narciso, eu só queria acrescentar um ponto importante, que eu acho importante, na sua questão aqui colocada. Se alguém contar, lá na China, que você se referiu, em qualquer país do mundo, que o sujeito é proprietário de uma terra, paga imposto total por ela, mas só pode produzir 20% com toda a burocracia que tem o Brasil. 80% é preservada.
Se, por exemplo, aqui no Acre, você já viu quantas essas áreas de preservação, área indígena, área florestal tem? E estão querendo criar mais. E estão querendo criar mais. Resultado disso, eu estou vendo uma saída muito grande de acrianos aqui de nossa terra. Evasão de cérebro, de divisa, evasão de laços familiares, porque as famílias estão se permitindo cortar no meio, né? Vai metade, fica metade, enfim. É isso, não pode responder a pergunta do Narciso. Foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Não, é para Foi um misto, né? mostrar. Tá, Você sabe por que é que o mineiro... tem um ditado de Minas que o mineiro não perde o trem, sabe por quê? Sabe por causa de quê? Porque ele chega na estação antes do trem chegar. Se você chegar depois que o trem passou, você não É a tem. história do cavalo selado, né? É, cavalo selado. É a mesma coisa. O cavalo selado já passou pelo Acre. Eu mesmo tinha uma propriedade que cheguei a desmatar 5.000 hectares de uma única vez, sem ter sido importunado nenhuma vez pelo IBAMA. O IBAMA, naquela época, estimulava a exploração diante do dilema integrar para não entregar. Ô, Narciso, você conhece muito bem o termo contraproducência, né? Aí vamos aplicar a contraproducência na produção agrícola do Acre, na produção... no pequeno produtor acreano. Olha só. Eu fui conversar com os produtores de maracujá. Maracujá. E tem várias regiões produtoras de maracujá, e o nosso maracujá é delicioso. Você come maracujá, você corta o maracujá e come o maracujá no fruto. E eles falaram assim, ô Mirla, sabe o que está acontecendo com a gente? O Acre está comprando maracujá de fora. Sabe de onde? De Rondônia. Você entendeu o termo contraproducente? Se eu não estou a favor da produção acreana, eu estou a favor de quem, Narciso? Eu te coloco outra coisa. Você sabe qual é o maior produtor de peixe de água doce do Brasil? Rondônia. Você entende? Aí, olha só, nós estamos produzindo para dar para quem? Para quem? Porque nós temos uma política pública de compra governamental, mas a que preço? Porque ainda tem um atravessador. Eu não tenho, eu estou mentindo. A que preço? Então, assim, é viável hoje produzir no Acre, Narciso? Osmi? Meu amigo Muniz? Complicado. O cara ele está produzindo para subsistência. Para não morrer de fome. Para não morrer de fome, meu amigo. Aí eu pergunto, você falou do maracujá, aí eu pergunto, por que não pegar esse maracujá, senhor Narciso? Eu respeito a idade, hein? Pegar esse maracujá e transformar numa pequena indústria. É sobre isso. Pequenas agroindústrias. E aí entra a agroindústria do produtor do maracujá, do cupuaçu. Aí eu vou falar. Tão enjoado de me ouvir falar de mandioca. Eu amo falar sobre a fécula da mandioca. Por quê? Porque até estragado esse produto, até o amido azedo, ele ainda serve. Por que nós já fomos o maior produtor de mandioca e hoje a gente está produzindo mandioca, macaxeira? Pouquíssimo. Por que, Narciso? Tu sabe por quê? Outras culturas entraram, muito melhores, o café está explodindo. Sufocando essas culturas que são extremamente rentáveis. Pode procurar aí no Mercado Livre quanto é que está um pacotinho de 25 quilos de fécula de mandioca. Pesquisa aí, amigo. É caríssimo. Aí tu imagina o trabalhão que aquela senhora tem. Já conheci tanta senhora que perdeu as falanges dos dedos em máquina de
de prensar mandioca? Agora imagina, nós temos aí condição de voltar a produzir mandioca, ter pequenas agroindústrias produtoras da fécula da mandioca, e não é só a farinha. Já industrializado, sem Já contato industrializado. manual. Isso aí vira merenda para a escola. Gente, eu já tomei vitamina de macaxeira. É uma delícia. Já comeu brigadeiro de macaxeira? Ah, É perfeito. Mistura o brigadeiro, a macaxeira bem amassada ali com um pouquinho de leite em pó. e existe joga coisa o melhor que um bolo chocolate. de macaxeira? Não existe coisa. Isso é altamente nutritivo. A matéria-prima também para os cosméticos também. Meu Deus. Olha, a mandioca serve para a indústria naval, a fécula, É. para cosmético, para tecido. Ela serve, Narciso, são mais de 400 produtos. Ô, Esse é Mila, um mercado gigante. tem um Não, por problemazinho. acaso, a ONU elegeu como o alimento do século. Eu vou levar. A ONU elogiou como alimento do século. Eu vou levantar um problemazinho aqui rápido. O Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, Minas Gerais tem 3 senadores. Mas quando você chega na Câmara dos Deputados, aí somente na época da Constituinte, os pequenos estados se juntaram todos para enfrentar o poderio de Rio, São Paulo e Minas. Aí, quando chega na- Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Norte. Aí quando chega na Câmara dos Deputados, se você se elegendo deputada federal, você vai compor uma bancada de 8 deputados federais. E você vai enfrentar o poderio dos 72 deputados federais de São Paulo, dos 51 do Rio de Janeiro, dos 52 de Minas Gerais. A continuação da desvantagem de força política é contrária a gente também. E das Sempre. desigualdades regionais. Desculpa. Em cima do que você falava, eu morei numa cidade, pelo Banco do Brasil, em Santa Catarina, cidade de, talvez não tivesse 50 mil habitantes, em Santa Catarina, numa serra. Ela tinha, Narciso, já contei isso aqui, Narciso, 132 indústrias. Não tinha desemprego. Inclusive, foi motivo de uma reportagem na Globo, dizendo as cidades brasileiras que não tinham desemprego. E elas foram uma das citadas. Não tinha desemprego. Desemprego zero. Agora, tinham 5 grandes indústrias que exportavam para o mundo. 5. 5 grandes Nós não indústrias. estamos pedindo 20, nós estamos pedindo 5. 5. Lá tinham 5, uma cidadezinha pequena. Então, esse é um processo. Pode ver que os municípios... E aqui nós poderíamos montar, como você mesmo colocou, agroindústria em vários setores. Vários. Vários setores. Eu vou dar um exemplo aqui, Narciso, rápido. A minha médica em Brasília, lá do Sírio-Libanês, ela não me perdoa se eu não chegar lá com farinha de Cruzeiro do Sul. É porque ela não conheceu a Copaíba ainda. Porque depois que Então- o médico pega a nossa Copaíba, fica doido. tá bom. Eu tenho que levar sempre. Eu é farinha de Cruzeiro. É louco. Ô, Ni, Antibiótico e a anti-inflamatório farinha de natural. Cruzeiro do Sul, 100%. a farinha de Cruzeiro do Sul, se tivesse por trás da produção de farinha uma certa propaganda, Isso. ela seria consumida e mundo buscada inteiro. por todos os 20 estados do Brasil. A gente não sabe embalar nosso produto, Narciso. Você sabe, eu vou falar uma coisa interessante aqui. Eu sofri olha só que tipo de perseguição eu sofri no governo quando fui porta-voz do governador. Porque eu me vestia bem. Acredita? Chegaram a ponto de mulheres chegar para mim e dizer assim, olha, você está incomodando, não sei o quê, porque você veste umas roupas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha isso. Eu disse para essa pessoa, eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho que me embalar como eu me vejo. Eu sou um produto. Claro. E se eu acho que o que está dentro é bom, o que está fora tem que estar bonito também. Claro. Qual o problema de eu vestir essas roupas? Qual o problema de eu gostar de me vestir bem? Eu sempre fui da televisão.
desde que eu me entendo por gente. Eu tinha 14 anos quando eu fiz meu primeiro comercial, que foi do Banacre, caixa eletrônico do Banacre. 14 anos. Depois disso, eu era reconhecida pelos cantos. Na época, o pessoal pedia autógrafos. Autógrafo. Hoje é a selfie. E eu tive o prazer de estar aqui na TV Rio Branco por 12 anos, na TV Rio Branco. Por 12 anos da minha vida foi aqui com a Acreciar. Fiquei um ano só, porque fui demitida a pedido, né, do governo da Floresta à época. Fui demitida, pediram minha cabeça, porque eu estava fazendo campanha para eles, na cabeça deles, para o Márcio Bittar. Eu tinha feito o jingle. Eu gosto de música, tinha feito o jingle. O Márcio lembra disso? Márcio Bittar. Sabe o tanto que eu fui discípula dele, ele sabe. Então, hoje eu manejo também um pouco de política, política do bem, política do certo, do correto, do coerente, né? Mas eu aprendi um pouco com o Márcio, tá? Parte boa, né? Retém o que é bom, diz a Bíblia. Então... Parte boa, retém o que é bom, né? Mas o Márcio teve 50 mil votos para deputado federal, Narciso. Sabe quem escreveu o texto dele? Eu. Ele lembra disso. Sabe em que estúdio ele estava? No meu. Ele chegava, sentava eu e ele, um na frente do outro. O que tu quer falar, Márcio? Eu quero falar disso, disso, disso. Isso eu escrevia, entregava, ele gravava. Esse era o nosso nível de confiança. Então, uma cobrança. Uma lembrança. Não, só uma lembrança. Eu só quero que o Márcio nunca esqueça de uma frase que ele me disse em 2022. Ele disse assim, nunca vamos esquecer da nossa dívida de gratidão. Ele disse, eu nunca vou esquecer dessa dívida de gratidão. E a gratidão é a síntese de todas as virtudes. Todas. Ele falou, nunca vou esquecer da nossa dívida de gratidão. Então, hashtag Márcio, beijo, dívida de gratidão. Né? Dele Infelizmente, Mirla, nós não falamos no assunto do momento. Não, deixa eu só concluir essa história, porque foi muito interessante. Então, o Acre precisa se embalar. Nós estamos muito mal embalados, Narciso. Nós somos um big de um produto mal embalado. Olha aqui a beleza, no tweed, né? Tweed. Esse aqui é londrino. Londrino. Olha que embalagem, entendeu? A gente está mal embalado. Se a gente começar a se embalar bem, Narciso, você vê os colares das indígenas vendidos pela Farm, das indígenas acreanas. Elas podem até entregar mal embalado, mas a Farm pega um colar que elas compraram, sei lá, de R$150, estão vendendo por R$1.000 no site. Por quê? Porque tem toda uma embalagem, tem todo um storytelling, tem todo um... Entendesse? Ô, Mira, doutora, assim dá para falar ainda um pouquinho. Só por último. Tem alguns assuntos que a gente deve, pelo menos, tocá-los neles pela importância. Essa pilantragem que resultou do Banco Master. Nossa! É um dos negócios... Eu acho que o Brasil já viveu de tudo. E o pior... Mas tá asqueroso demais, né? E o pior... Tá asqueroso o negócio. Está sendo descoberto que o Vaccaro, o Daniel Vaccaro, ele conversava à toa. Ele tem que explicar qual foi o encontro que ele fez com 200 garotas de programa. Então, 200? 200 garotas de programa. Rapaz, vocês viram o iate, não? Que ele fazia as 200 garotas de programa. E via casa também. Então, se ele faz uma afirmação desse nível, ele tem que dar o nome dos 200 homens que acompanharam essas garotas. Se ele estiver vivo até lá, né, meu pai? Aí o que é que... mas só para concluir. Aí o que é de pior? Em vez do lulismo do bolsonarismo, disser, tem gente minha no meio, tem gente adversária do meio, vamos largar esse problema para eles resolverem. Aí fica agora, tornou-se o assunto principal da política do Brasil. É saber quem era o lulista, quem era os... E o pior, Narciso? Você desvia a atenção. Você sabe que esse viés cognitivo é muito doentio, né? Aqui. É o viés cognitivo, só isso. A bolha
ideológica. Viés cognitivo e bolha ideológica. E o pior, que aí não tem esquerda nem direita. Toda a república está envolvida. Toda a república e todos os três poderes. Três poderes. Agora, Os todo três mundo sabe poderes. que o centrão é o mais embolado, né? Não, e o mais grave, eu li, não sei se é verdade, eu estou passando pelo preço que me deram. Que eles estão querendo fazer um acordo. Vamos acabar com o processo do Banco Master, ao mesmo tempo vamos inocentar todo mundo do 8 de janeiro. Pronto. Olha que negoção da Ninguém deve China. mais nada a ninguém. Rapaz, quem está preso Não é pelo isso, 8, não? quem tá preso pelo 8 de janeiro, Muito explorado isso. quem está preso pelo 8 de Que janeiro, república é essa? tá tão emocionalmente abalado, que a pessoa fala, gente, faz qualquer negócio para tirar nós daqui, porque nós estamos presos injustamente. Claro. Se coloca na situação dessas pessoas. Não é fácil. Não é fácil não, meu irmão. Então, nós temos uma podridão a nível assim, astronômico, você tem que chamar o comercial, né? Estamos chegando ao final do programa. E nós Não, estamos no viés ideológico ainda, brigando por quem... O que é isso, gente? É sobre esse sistema podre. Quem são as pessoas que estão ligadas a esse sistema? É isso que você falou, dê nome aos bois. E Dê nós não nome aos discutimos bois. o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, e ficamos só nisso. Pronto. Por quê? Quer Porque outro nós assunto? estamos O envolvimento da religião com a política. Será que o Irã, que está acontecendo, uma república Sim, ali- teocrática, Ali é um assunto de religião, sim. sim, que é quem que está tornando o problema insolúvel, Sim. e nós aqui estamos insistindo de ter até uma disputa entre católico, evangélico, budista. Isso. A mistura de política com religião nunca deu certo em lugar do mundo e nem vai dar certo no nosso país. Osmir Lima, suas considerações finais. Bem, para mim é uma alegria redobrada. Primeiro, por rever uma pessoa tão querida, tão bela, tão amiga, como a Mila. Eu tenho mais de 2 anos que eu não te via. verdade. Mas não é culpa tua nem minha. Não. Eu estava doente. Né? Só agora que estou Retornando ativo. retornando ativa. E Mas sem não- a sua boina. Hã? Saudade da boina. Mas, Mila, foi um prazer enorme rever. Te desejo todo o sucesso do mundo. Você Eu sei. merece. Eu sei que você deseja. Pela sua batalha há tempos no Acre, quer na televisão, quer por outros meios, e você vem lutando sempre a luta de uma boa criança. Amém. Tá bem? Obrigada, Então, Osmir. pode acreditar, um prazer enorme, mas maior do que você imagina, Ai, ter meu você Deus. aqui ao nosso lado. A alegria Doutora é toda Cisa. minha. Não, tá, eu faço minhas palavras do Osmir. Acho que eu já repeti isso tantas vezes que eu vou repetir mais uma vez. Repita, se for bom, repita. Osmir repete muito a estrada de Cruzeiro do Sul para Porto Val. São 84 quilômetros, viu? Diminuiu um pouco a distância. Diminuiu 84 só. 84. E a Mirla, eu dou um conceito muito simples. Diz que a moça bonita só se casa bem quando põe a cara na janela. Tá colocando. Eu tô pondo a cara na janela, inclusive. Eu sei que não bateu. Ponha a cara na janela, sorria para que você possa casar bem com os eleitores que você está pretendendo namorar. Mila, Excelente, obrigada. a exemplo do que aconteceu na quinta-feira, você mais uma vez deu um show, como sempre, Oh, meu amigo. enalteceu o nosso programa, aumentou a audiência. Certamente outras vezes você vai ser convidada, Eu adorei estar até aqui. que a Justiça Eleitoral permita, né? Sim. Vamos lá, então. Não, foi uma alegria. Eu vou falar para vocês que o que eu acredito, no que eu acredito, né? Eu tenho uns 30 segundos, eu fui criada num lar de simplicidade, como quase todos os lares acrianos. Todos. Minha mãe está aqui, quase todos os lares acrianos. O maior legado que minha mãe deixou foi uma metodologia totalmente coerente de criação de filhos. Trabalho. Não tem uma metodologia mais coerente, que é o que está faltando hoje no Brasil, né? Os bolsões estão acabando com o trabalho.
com o desejo de trabalhar, com aquela vontade, né? Não que as pessoas não mereçam ter, né, os seus benefícios, pelo contrário, mas nós deixamos de empreender, né? Eu vim para cá, para a TV Rio Branco, trazendo um programa empreendedor, falando de empreendedorismo, porque eu sempre acreditei que o que pode transformar o Brasil e o que transformou o mundo e as grandes nações foram as empresas, foram os pequenos negócios. Sim. Sabe? Então, eu vou deixar essa palavra aqui, que são 3 palavras que configuram quem nós somos. E eu incluo meus irmãos, minha mãe, nossa família, né, quase toda, acredito que quase toda. É porque é grande, tá? Em Sena Madureira é um monte, aqui em Rio Branco mais um monte, e no Ceará aí mais um monte. Narciso, a primeira palavra que eu posso lhe dizer é coragem. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, praticamente, né? Meu pai e ela se separaram, enfim. Segunda palavra, trabalho. Eu acho que é a principal bandeira do Alan. O Alan nunca foi preguiçoso e nunca será. Ele é workaholic, ele gosta de trabalhar, ele vive para isso. Nunca foi acomodado. Nunca foi acomodado. Coragem, trabalho. E a outra coisa que nos garantiu que nós somos hoje. Se nós temos convicções, se nós temos hoje moral, se nós temos hoje ética, se nós temos hoje uma credibilidade no Estado para poder seguir o nosso caminho sem ninguém pegar na nossa munheca, é por conta da nossa fé. Porque hoje, quando você, e eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de fé. Quando você está para Deus, para as coisas do alto, para o eterno, para as coisas que estão além dessa matéria física, para as coisas que são além de tudo isso, você tem um nível de entendimento das coisas ruins e mazelas que estamos vivendo diferente. É por conta de ter e não ser que as pessoas continuam devastando o nosso país e o mundo. Então, nós queremos ser cada vez melhores para poder propiciar para o Estado do Acre, quiçá para toda a nação, tempos melhores. Não dá mais para continuar vivendo como nós estamos vivendo. É impossível ter filhos, hoje em dia, imaginando um futuro melhor. Muito obrigado, Ok. parabéns pelo trabalho e boa sorte no seu novo desafio. Obrigada, Ok? querido. Obrigada, Legal. agradeço vocês todos. Márcio, lindão. Muito obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Eu, Narciso, Osmir e mais um convidado especial, como sempre. Muito obrigado a todos pela audiência e até lá, se Deus quiser.